Olá, primeiro ano. Vamos para a correção da semana 4 do PET volume 4. E o tema de vocês é a Primeira República. Vamos lá, o que levou à proclamação da República? Com a Lei Áurea de 3 de maio de 1888, a insatisfação com a monarquia aumentou. Os fazendeiros do Vale do Paraíba e do Nordeste sentiram-se traídos por terem sido obrigados a libertar seus escravos sem receber nada em troca. As camadas médias pleiteavam maior participação política. Os militares se aproximaram dos ideais republicanos. Os militares Deodoro da Fonseca e Quintino Bocaiúva combinaram a derrubada da monarquia, que em 15 de novembro de 1889 o golpe foi dado. Deodoro da Fonseca e seus soldados depuseram a monarquia, dando início à República do Brasil. República Velha é a denominação dada à fase da República Brasileira, que se estendeu da proclamação da República de 15 de novembro de 1889 até a Revolução de 1930, liderada por Getúlio Vargas. E quais foram as características desta Primeira República? Nós temos aí o coronelismo, a troca de favores e o voto de cabresto. Porque para manter o poder, os políticos das famílias mais poderosas, eles tinham sim, as suas artimanhas, para que isso acontecesse. Muitos desses políticos da época eram grandes fazendeiros e coronéis da Guarda Nacional, Esse coronel conseguiu o voto do eleitor por meio da troca de favores. Ele oferecia favores como sacolas de alimentos, remédio, proteção, dinheiro emprestado, emprego. Em troca desses favores, eles exigiam, que essas pessoas votassem no candidato escolhido por ele, No caso aí, o voto de cabresto. Ele levava essas pessoas até as urnas, tinha gente para vigiar em quem essa pessoa estava votando e o voto era aberto, todo mundo ficava sabendo em quem ele votou, então não tinha escapatória. Na época, a fraude eleitoral era enorme, eles faziam falsificação de resultados, roubo de urnas, inclusão de voto de criança, até de pessoas que já morreram, eles pegavam aí e faziam aparecer um votante aí. E desse jeito eles se perpetuavam aí por bom tempo no poder. Já no governo de Campos Salles, eles organizaram aí esse esquema de votos que ficou conhecido como política dos governadores, que basicamente era assim, o governo federal oferecia apoio político e financeiro para o governo estadual, que tinha verbos e benefícios para os coronéis, que eram de regiões menores, onde esses coronéis usavam dessas verbas e benefícios para engaranhar votos para o governo estadual, que por sua vez o governo estadual, através desse apoio político e financeiro do governo federal, ele conseguia votos para o governo federal, E assim, como você pode ver, essas oligarquias, que eram as famílias mais poderosas da época, continuavam sempre no poder. E tínhamos também aí a política do café com leite. Essa política do café com leite é a que vai perpetuar no poder aí as elites dos estados de Minas Gerais e dos estados de São Paulo, que era o revezamento da presidência do Brasil entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Por que ficou conhecido como café com leite? São Paulo era o maior produtor de café do Brasil e Minas Gerais o maior produtor de leite. E como eles se revezavam no poder? Eles tinham um esquema político em que esses dois estados juntos, mais algumas alianças das quais eles faziam, eles conseguiam simplesmente eleger o presidente da República mesmo sem contar com a participação de outros estados brasileiros, Que eram esses dois estados os mais populosos da época. Então, eles faziam parcerias, faziam acordos políticos com outros estados e se apoiavam em revezar. Ora ficava um presidente eleito de São Paulo, ora ficavam de Minas Gerais, E essa balança, essa gangorra aconteceu durante muitos anos,
até que veio aí a Revolução de 1930, ou o golpe de 30, que veio colocar o presidente Getúlio Vargas no poder. Então, gente, basicamente isso é um resuminho só para vocês ficarem por dentro de mais ou menos das características dessa primeira república, ok? Agora eu trouxe para vocês aqui uma curiosidade, né, sobre essa imagem aí feita por Manuel Rodrigues, né, que ele fez a representação da República Brasileira, né? Veja bem, ela está sentada no trono, que era da dinastia Bragança, né, da família real brasileira. Como que você sabe que é da dinastia Bragança? Porque aqui deste lado tem a representação da serpe, né, que é a figura da realeza, a insígnia que representa aí a família Bragança, exclusiva da realeza brasileira, né? Essa roupa branca significa paz, né? Aqui, nesta mão, tem uma espada que fala que é para lutar aí pela independência, né? Convoca as pessoas a lutarem pela independência. No lugar do manto aveludado, né, que representava assim a família real, eles colocaram um manto verde. Atrás aqui tem uma representação da República, né? Está escrito aqui a data da proclamação da República. Se você notar, é mais ou menos aí aquele meio da bandeira brasileira. Na cabeça dela, né, do que seria a Mariane, nós temos aqui um barrete frígio. Esse barrete foi usado pela primeira vez, assim como sinal de liberdade na França, quando os rebeldes lá, quando as pessoas que foram derrubar os republicanos, foram lá na derrubada da Bastilha, na queda da Bastilha, pouco antes da Revolução Francesa. E aqui, ao invés de louros também, ramos de café, que representa aí a maior economia do Brasil na época. E aos pés aqui da imagem, nós temos a planta conhecida como palma, né? E esta palma é símbolo de vitória e da consagração da República. Agora, uma outra curiosidade. Aposto que vocês também nunca viram essa nota de R$1, tá? Se tem um arrependimento na vida, é de eu não ter guardado nenhuma nota de R$1 dessa, que de acordo com o site que eu li há pouco tempo atrás, ela vale em torno de R$197 para colecionadores. Enfim, não sei se é verdade, mas diz o site que é. Essa imagem que está aqui, nessas notas, nas cédulas brasileiras, né, ela é a imagem de uma mulher. Seu nome é Mariane e ela nasceu na França. Surgiu com a Revolução Francesa, né? E apenas no século XIX foi batizada e se tornou a imagem oficial dos movimentos republicanos. Aí eu coloquei o famoso quadro aqui, né, da liberdade guiando o povo. Então é baseado nessa mulher de nome Marie-Anne. Mas por que o nome Mariane? Eles escolheram lá na França um nome que era comum, bastante comum, que era Marie e Anne. É como se fosse no Brasil, seria Maria e Ana, né, que tem muitas. E neste caso aqui, eles colocaram o nome, então, de Marie-Anne. Então, ela foi representada nessa imagem, ela é representada nas cédulas brasileiras. Então, ela é um símbolo dos movimentos republicanos. E ela não está representada somente no Brasil, assim, em referência à Revolução Francesa. Ela está representada também, por exemplo, na Estátua da Liberdade dos Estados Unidos. Enfim, é isso. Era só uma curiosidadezinha para vocês. Muita gente não sabe. E eu deixei aqui que também essa imagem, muitas vezes, ela é cobrada aí em vestibulares, né, para você fazer a interpretação dela. Uma interpretação mais detalhada, você pode pausar o vídeo e ler aqui o que eu coloquei, ok? Então, vamos para as atividades. Aí nós temos um texto que fala sobre a Primeira República, né, desde a instalação da República. É um resumaço até 1930. O texto continua aqui. E nós vamos para as atividades.
Quais as características políticas da Primeira República? Aí eu coloquei aqui República Velha ou Primeira República, de 1889 a 1930. As maiores características eram o predomínio das oligarquias, que resultou no mandonismo, o clientelismo e o coronelismo, né? Eram as formas que esses coronéis faziam para poder se manter no poder, para manter a oligarquia brasileira no poder. A política dos governadores e a política do café com leite. 2. O que o Estado republicano tinha por princípio garantir? De acordo com o texto, que eu retirei essa resposta do texto, é segurança, ordem pública e propriedade. 3. Quais os objetivos da política de imigração? A política de imigração tinha como objetivo garantir esse branqueamento com dinheiro público, que foram enviados muitos imigrantes para o Brasil. Também foi tirado do texto, né, que era para branquear a população. 4. O que o governo provisório instituiu? O governo provisório instituiu o federalismo, os estados adquiriram autonomia, houve a separação entre a igreja e o estado e a convocação da Assembleia Constituinte, também retirado do texto. 5. O que foi o coronelismo? Aí você pode colocar qualquer uma dessas duas respostas. A de baixo foi retirada do texto, a de cima eu coloquei. Se caracteriza pelo controle da política por um pequeno grupo de privilegiados que define os rumos políticos de uma cidade ou região, utilizando-se várias vezes por meios ilegais. Ou o chamado coronelismo, onde fazendeiros, chefes políticos de uma região consolidam o sistema de dominação e aliança dos coronéis através do clientelismo e do voto de cabresto. Então é isso, chegamos ao fim de mais uma correção, espero que tenha ajudado. Se foi útil, curte esse vídeo, compartilhe com seus colegas e até mais.